E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo jóia? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Chego no gráfico, para quem é do treinamento fechado já entende o que está acontecendo aqui. O preço totalmente consolidado, e aí eu já começo a ver alguns sidebars aqui ó, na movimentação do preço. Isso me deixa um alerta. Primeira coisa é um perigo, né? Um gráfico quando ele tem essas formações. Mas por outro lado, eu também tenho uma convicção de movimentação onde eu posso entender uma melhor movimentação como agora. Fiz a minha entrada, vou aguardar o preço. Olha aí, nem tinha visto lá atrás, né? Dá uma olhada, ó, que coisa linda. Ah, Cadu, você entrou porque você mostrou aquele candle lá? Não. Eu entrei porque a região que o gráfico me mostrou, a tendência já começou a perder força, já começou a mostrar uma lateralização, e aí eu entrei na correção. Inclusive, você que chegou aqui, que é novo no canal, já te convido, né? Ative o sino, se inscreva, deixe um like. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Aqui nós estudamos análise gráfica, aprendemos sobre a causa do movimento do preço, para nós entendermos a dinâmica da lógica do gráfico. Então nós vemos a lógica do gráfico aqui, a causa da movimentação. Pronto, entrada perfeita. Eu não tinha visto lá atrás o que aconteceu lá atrás, ó. Mas olha só. Movimento, o que eu sempre falo para vocês, ó, 100% do gráfico do canal. Olhando aqui depois, ó, eu vejo os movimentos. Então eu vejo o que aqui, ó, os canais. Olha aqui os canais surgindo, Então eu vejo aqui, ó, tanto um canal de fora, eu vejo mais um canal interno. Eu vejo mais outro canal interno. Então, só com essa dinâmica de olhar, de marcação, para entender o suporte e resistência, para entender a movimentação do gráfico, suporte e resistência, você que talvez seja um trader iniciante, você que está começando agora, você já vai ter um entendimento muito clássico de tudo. Olha que entrada perfeita. Tá vendo? Voltando lá, ó, dá uma olhada. O que eu vi aqui? Olha comigo aqui, ó. Eu vejo um canal lateral amplo. Depois eu vejo um outro canal aqui, ó, interno. Depois aqui existe um outro canal que trabalha nessa extremidade aqui. Então, é possível a gente entender tanto essa forma externa do gráfico trabalhar, como essa parte interna do gráfico trabalhar. E conforme a gente consegue enxergar isso no gráfico, isso faz com que o suporte e resistência se torne mais fácil ou simples de visualização. A gente consegue visualizar o gráfico de uma forma diferenciada. Eu sei que você nunca viu isso, você nunca atinou para isso. Por quê? Porque você veio de uma escola ou você aprendeu com alguém que conheceu os gráficos agora. Como eu venho de uma escola de análise gráfica técnica e hoje eu trago um pouco dessa análise gráfica técnica para um pouco de uma análise gráfica contemporânea, como assim? Porque eu consigo trazer tanto aquela visão da análise gráfica técnica do Forex, de uma visão ampla, com uma complexidade ampla, para uma visão estrita, interna, mais próxima à nossa realidade, no caso aqui de opções binárias. Por isso que eu costumo dizer que a visão é Forex, mas a ação é binárias. Quem estuda comigo e trabalha, trabalha, por exemplo, a B3, é a mesma coisa. A visão é Forex. E a ação é B3. Você entendeu?
Ah, Cadu, mas por que essa visão Forex? Porque o mercado Forex é o maior do mundo. As ações internacionais, o mercado internacional é o maior do mundo. Para você ter uma ideia, nas ações internacionais, por exemplo, a Apple, né, da maçãzinha lá, só as ações da Apple, ela gira muito mais que a Bolsa de Valores aqui do Brasil, que é a B3. Só ela equivale muito mais que a uma bolsa de todas as ações das empresas brasileiras internas aqui na B3. Então é um mercado altamente poderoso, altamente lucrativo, com grandes movimentações. Há quem diga e faz um paralelo, né, que o Forex, ele é a Fórmula 1. Ele é a Fórmula 1 dos gráficos. Enquanto a gente está andando de kart aqui dentro do Brasil, por exemplo. Por isso que muita gente fala assim, quando eu vou para trabalhar com ações brasileiras, né, as ações aqui das empresas brasileiras, tem muito aluno que fala assim, Cadu, pelo amor de Deus, o gráfico não anda, não vai para lá, não vai para cá, a gente fica 2, 3 horas na frente do gráfico. É exatamente isso. Por quê? Porque a gente sai de uma Fórmula 1, onde a gente vê o gráfico se movimentando, vendo os movimentos, vendo a lógica, e a gente vem para um momento, quem não tem habilidade ou quem não tem perspectiva de aguardo, sofre. Aí você fala assim, mas o que eu aprendo em Forex nesse mercado eu posso aplicar nos outros? É óbvio. Porque se você está num mercado gigantesco, onde sua visão é altamente treinada para movimentações e movimentações de preço e movimentação de gráfico, dessa forma, imagina quando você trabalhar um gráfico devagar, lento. De duas uma, ou você vai ter muita dificuldade, porque você não vai ter paciência de ficar aguardando as melhores oportunidades, ou você vai se dar bem. Então, por isso que eu digo para os alunos que os gráficos são todos iguais. Agora, o que você tem que ter em mente não é a questão do gráfico em si. É a questão do entendimento se realmente aquilo que o gráfico te mostra faz valer. Entendeu? Faz valer. Faz valer, por exemplo, eu tomar uma atitude de correção aqui nessa região? Eu prefiro aguardar aqui em cima. Por que, Cadu? Porque são pontos de oportunidade muito melhor. Se eu traçar, vamos lá. Um suporte e resistência. Vamos entender o suporte e resistência funcionando através dos canais. Vamos lá. Eu vejo essa região. Você consegue já entender onde está o 50% aqui do gráfico? Eu vejo esse 50%. E que mais? E eu vejo este 50%. E aqui nós vemos as subdivisões. Pronto. Eu já tenho uma subdivisão. Então, Cadu, quer dizer que aqui, aqui é um bom ponto. Porque é o meio do canal. Olha isso. Cadu, mas não está traçado perfeitamente, exatamente onde é. Claro que não está. E nem vai estar. Se fosse assim, né? Se fosse assim, seria maravilhoso. Mas olha a perspectiva. Então eu tenho aqui, eu tenho um canal mais amplo. O que é um canal? Ele está formando o quê? Suporte e resistência. Eu tenho um canal interno. O que é um canal? Ele está formando suporte e resistência. E eu tenho as subdivisões dos canais, formando o quê? Suporte e resistência. Agora, o que cabe a mim? Ter a perspectiva do momento adequado para aguardar o momento oportuno. Então, por exemplo, se o gráfico chegou aqui, ele rompeu esse canal, rompeu 50% desse canal, está buscando 100% desse canal interno, opa, eu posso pensar numa correção aqui? Pode. Eu vou pensar numa correção aqui, não vou esperar nem o gráfico fazer um movimento de correção. Eu já vou entrar na correção. Por quê? Porque suporte e resistência, eles são feitos para ser rompidos. Mas entenda,
Conforme o gráfico ele vai rompendo, ele vai perdendo força. Conforme o gráfico vai batendo nas regiões, ou seja, ele vai entrando em conflito, ele vai perdendo força. Você já viu, por exemplo, uma enxurrada de água? Né? Olha aí na sua rua, por exemplo. Né? Se você mora numa ladeira, em um declive, ou mesmo que seja reto, de repente começa a chover. Você vê a água descendo aí. Se não tiver nada impedindo que ela desça, ela vai descer como? Vai descer rápida, forte, levando tudo quanto é sujeira, tudo quanto é coisa que está na rua. Agora, a partir do momento, você já brincou quando você era criança, você pegava um paralelepípedo, colocava no meio do caminho, aí você pegava uma folha, colocava no meio do caminho, aí você pegava um pedaço de pau, colocava no meio do caminho. Você entendeu que você quebrou aquela força da movimentação, daquela enxurrada, daquela água? No gráfico é a mesma coisa. No gráfico é a mesma coisa. Então olha aqui. Olha que aula, olha que excepcional explicação para você dentro dos canais. Se o gráfico está aqui numa demanda. Olha isso. Se o gráfico está aqui numa demanda. E se ele está numa demanda, ele vai buscar uma oferta. O gráfico chega, sai daqui da demanda, vai buscar uma oferta. Chega numa região de oferta, quebra a região de oferta. Chega numa outra região de oferta, quebra outra região de oferta. Opa, ele já veio aqui, bateu, foi embora, bateu aqui, foi embora, bateu aqui e depois disso ele tem um longo caminho a percorrer. Mas você sabe que os gráficos eles trabalham como? Ele expande e retrai, expande e retrai, expande e retrai. Então, em algum momento, ele vai ter que fazer retração. E aqui, aí você fala assim, pô, Cadu, mas um candle desse tamanho, um candle gigante desse, tudo bem que está numa região de resistência. Por que você tomou a atitude de entrar? Porque eu vi pelo volume que me apresenta. Aí o volume financeiro entra em ação. Há quem diga, os traders filósofos, diriam que um trader que não usa o volume financeiro nunca foi um trader, porque é necessário a gente entender, junto com os movimentos, a causa. E em uma das questões que a gente entende a causa dos movimentos tem a ver com o volume financeiro em jogo ali na negociação. Então, quando nós vemos uma questão como essa, não tem como eu pensar em outra atitude, senão fazer o quê? Uma venda. E você viu que eu não esperei o gráfico mostrar que ele ia corrigir. Eu já corrigi direto. É uma entrada mais arriscada? É uma entrada mais arriscada. Mas para você tomar o risco de uma entrada como essa, ao invés de aguardar para depois entrar corrigindo, você tem que ter uma visão muito apurada, muito apurada. Eu vou voltar a falar isso aqui. Primeiro, eu vou voltar a falar mais aqui. Deixa eu tirar essas linhas. Primeiro, eu vou mostrar o que os alunos fazem. E aí, logo após, eu vou para o quadro negro e vou mostrar para você como é que você tem que ter essa perspectiva aí dos canais em relação ao suporte e resistência. Suporte e resistência é feito em canais e como operar eles dessa forma. Então, por exemplo, olha os nossos alunos. Ó. Olha isso aqui. Ó. Está no treinamento, claro, né? Aluno do treinamento. Olha o que ele diz assim, ó. Quem faz o treinamento Hunter sabe fazer essa entrada. Acontece as figuras e sabe o momento de entrar. Sabe dividir os canais e aguardar o momento. Professor, isso é 1000. Tá vendo que ele faz aqui uns desenhos, ó, de canais? Tá vendo? Gente, depois que você aprende essa dinâmica de entender como é que o gráfico funciona e as movimentações... Claro, por exemplo, tem muitos alunos aqui que passaram por mim, tem muitos alunos que aprenderam comigo, mas depois que ele entende como é que funciona, alguns alunos só mandam para mim falando assim, Cadu, ó, tive esses resultados, eu tô melhor, eu já ampliei minha mão, eles vão sozinho. Tem muitas pessoas que perguntam para mim assim, ah, isso é a sala de sinais, ah, você opera ao vivo? Não, eu não opero com o aluno ao vivo, eu não tenho sala de sinais, porque o meu intuito é ensinar você a fazer.
Se eu fizer isso, que nem tem uns caras aí, né, que eles dão aula online, 100 pessoas na tela ao mesmo tempo, falando, fazendo pergunta, ninguém aprende, quase que isso é um palavrão aqui, ninguém aprende nada, ele só vai ficar te enrolando. Quando eu faço alguma coisa ao vivo, eu faço individualmente. Agora, você não vai aprender nada. Esse povo que joga todo mundo numa sala aí, fica conversando, traçando linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Vai fazer você continuar perdendo, vai ficar fazendo você pagar a mentoria para ele e assim por diante. Bom, eu não vou perder tempo com isso porque cada um faz o que quer, tanto para ensinar como aquele que quer aprender. Eu só estou te mostrando que existe um caminho certo, existe um método correto, existe uma forma de realmente aprender e você andar por si só, não depender de ninguém. E é isso que eu procuro trazer com o treinamento. Uma vez você estudando da forma correta, você não precisa de ninguém. É você e Deus na sua caminhada, tá bom? Ó, boa noite, professor. Mais uma sessão abençoada. Dá uma olhada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 entradas e uma derrota. O que é isso? Conhecimento. Quando a pessoa aplica disciplina e conhecimento, olha esse aluno aqui, ó. Grato pelos ensinamentos, conselhos, grande mestre. Entrei no treinamento em novembro de 2021, né? Então faz o que? 3 meses. Quebrei 5 bancas, pois fiz um curso anteriormente e não vi e não valeu nada. Ele falou que já tinha quebrado 5 bancas, porque ele tinha feito um curso anteriormente e não tinha não tinha tido valia nenhuma. Comparado aos grandes ensinamentos do mestre Cadu Rinaldi. Ele pôs um Dzão aqui. Deus abençoe sempre, indico com muito louvor o treinamento Hunter. Então o que ele está falando aqui? Que ele está falando que ele já tinha quebrado umas 5 bancas, que ele tinha feito um curso que não tinha tido efeito nenhum, que agora, depois que ele entrou no treinamento, com os ensinamentos, ó, indico com muito louvor o treinamento. Ou seja, você entendeu o que eu estou falando? Por que eu estou mostrando isso? Porque quando você aprende as dinâmicas, o movimento do gráfico e a lógica do preço, você começa a... Deixa eu mudar a cor aqui, deixa eu mudar o desenho. Você começa a compreender muita coisa. Então vamos supor... Vamos fazer o desenho aqui, ó. O gráfico está caminhando. O gráfico está caminhando. Né? Não é assim que o gráfico caminha? Aparentemente assim, né? Então se eu chego num local, eu vou lá, marco meu suporte, marco minha resistência. Quem é do treinamento sabe qual o melhor... qual é o gráfico de análise melhor para a gente fazer essas marcações e depois qual é o gráfico de execução que a gente tem que fazer as nossas execuções. Então quando a gente marca o canal de 100% e 50%, a gente começa a perceber o quê? Que o gráfico trabalha com expansão e retração. Não é assim? O gráfico expande, retrai, expande, retrai, expande, retrai. Expande e retrai. Ou ele faz isso para cima, ou ele faz isso para baixo, ou ele faz isso para o lado. Então, quando a gente vê a marcação do gráfico e procura o 100%, a gente vai entender também que existe uma linha de 50% no meio. Cadu, mas ficou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Gente, isso não existe o canal perfeito. Tem gente que marca os canais para mim. Quem é aluno já sabe qual é os gráficos de análise. Quando você sai do gráfico de análise e vai para o gráfico de execução, tem algumas marcações que parecem tão fora. É simples, é só ir lá e ajustar no gráfico de execução. Então, isso aqui que ficou um pouquinho para cima, rompeu aqui. Não, não rompeu, gente, é uma falha. Isso aqui, por exemplo, é o que eu chamo de falha. Eu chamo não, né? Os livros falam assim, é uma falha, não é rompimento. Falhou. Por quê? Era para ele continuar o movimento e buscar 100%, mas ele parou em 50%, ele falhou. Então, quando você começa a ver os gráficos, você vai começar a entender que o gráfico, ó, ele é dividido todos em canais. Suporte, resistência, todos em canais. Aqui você não vê canal nenhum. Então, olha só que interessante, você começa a ver que além do 100% do canal,
você vai ver vários canais internos. Vários canais internos. E quando você aprende que, por exemplo, existe um canal maior, existe o canal intermediário, depois existe um canal menor, você começa a entender quais são os movimentos clássicos, qual é a lógica do movimento, quais são os pontos mais fortes de correção. Aí um vai falar assim, o ponto mais forte de correção é 100%. Nem sempre. O ponto de correção mais forte é o 50%. Nem sempre. Você só vai entender isso quando você fizer um rastreio dos grandes players que estão no mercado. Aonde eles se posicionaram. Isso você aprende tudo no treinamento. Então, a partir do momento que você faz o mapa do gráfico, porque vocês não veem eu fazendo isso aqui na aula, no YouTube. Vocês não veem isso. Eu fazendo todas essas linhas, todas as marcações. Por quê? Porque a gente não tem tempo hábil para isso. Se eu fizer um vídeo de meia hora aqui, tem gente que me enche o saco, diz que eu fico falando, me enche o saco, manda mensagem para mim que até desanima. Então, quando eu olho para o gráfico aqui, eu vejo tudo isso. Tudo isso que eu estou marcando para vocês, eu vejo tudo isso. Então, por exemplo, quando você estuda, você se aprofunda realmente para entender a lógica do preço, o movimento gráfico, você aprende tudo isso. Você aprende a enxergar tudo isso. Então, quando eu começo a ver tudo isso, eu começo a mapear o gráfico. Quando eu mapeio o gráfico, é que nem você nos filmes, né? Que a gente, a busca do ouro, a busca não sei do que lugar perdido. O que acontece? Você sabe quando você sai, por exemplo, do ponto A, você vai para o ponto B, ponto C, ponto D e vai em tal lugar. Então você começa a fazer o quê? Um mapeamento do gráfico e você começa a entender e antever qual é o canal que ele pode estar trabalhando, se ele vai trabalhar num canal interno, se ele vai trabalhar nesse canal menor. Gente, o que são os canais? Nada mais são do que suporte e resistência. Só que eles são dinâmicos. Suporte e resistência, eles são dinâmicos. Suporte e resistência, eles têm que ser atualizados toda hora. O suporte e resistência é atualizado. O suporte e resistência, por mais que ele seja avançado, por mais que o suporte e resistência seja avançado, ele tem que ser descomplicado. Então você tem que descomplicar o suporte e resistência. Todas as vezes que você vê a demanda acontecendo e a oferta acontecendo, internamente no movimento do gráfico, você começa a entender como é que funciona esses canais, porque o suporte e resistência, aqui é demanda, tá? Tá escrito errado. O suporte e resistência nada mais é que a formação dos canais. Então, quando eu dei aquele exemplo da enxurrada da água, as ondas do gráfico são consideradas como as ondas do mar. Se você tiver a oportunidade, fica olhando para o mar, fica vendo como é que funcionam as ondas. Elas arrebentam sempre da mesma forma. Só arrebentam de forma diferente quando tem volume de água. Gente, Deus é tão perfeito que os gráficos eles são exteriorizados à nossa volta. Tudo que acontece na nossa volta, seja os mares, seja os rios, seja as montanhas, o ciclo perfeito da natureza, nós vemos nos gráficos. Tanto é que se você traçar uma Fibo, ou a tal da Fibonacci, para quem gosta, que eu não uso em opções binárias, já disse isso para vocês, mas tem gente que gosta, você vai ver que ela é conhecida como os números áureos de Deus. Porque é um entendimento matemático, é uma junção matemática que o homem procura explicar, mas não sabe de onde veio. E a gente vê ela em tudo, desde a nossa formação de corpo até as coisas que estão à nossa volta. Por quê? Porque é o ciclo de Deus. É uma numeração criada por alguém que não é natural. Então, este ciclo que existe é o mercado. Sabia que o dinheiro é um só? Ele só muda de mão. Ele vem para minha mão, vai para sua mão, vem para minha mão, vai para sua mão. É um ciclo. É um ciclo. E se você se mantém no ciclo, se mantém com entendimento no ciclo, você mantém o entendimento sobre tudo. Os gráficos, eles vão funcionando em ciclos dentro dos canais. E eu já te expliquei o porquê que nós temos que ver os canais. Como ele funciona dentro dos ciclos, isso aqui
cada vez que ele é aprimorado, a gente vai entendendo mais e mais. Vai entendendo mais e mais. Tá bom? Eu acho que eu já até passei do tempo que eu tinha que falar para vocês aqui. Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas. Então esse suporte e resistência aplicado aos canais, aplicado a como entender esse suporte de resistência avançado, esse suporte de resistência descomplicado, esse suporte de resistência que tem que ser atualizado, essa forma de visualizar o suporte de resistência nos canais, eu imagino que isso venha ajudar muito a você na hora de fazer as suas marcações de suporte e resistência. Então se você perguntar assim, ó, como que eu devo marcar meu suporte e resistência? Marca de forma como os canais. Como eu devo começar a marcar meu suporte e resistência? Marca como canais. Como que eu marco como canais? Ó, um canal de suporte e resistência. Outro canal de suporte e resistência. Outro canal de suporte e resistência. Outro canal de suporte e resistência. Ah, Cadu, mas eu não marco o meu suporte resistente dessa forma. Tudo bem, cara, tudo bem que você marca, não tô nem aí do jeito que você marca. Eu só tô te dizendo que essa é uma forma onde eu trouxe da análise técnica para uma análise gráfica contemporânea, onde a gente trabalha a movimentação do gráfico dentro de canais. Então, se você conseguir identificar visualmente os canais no gráfico, você tem meio caminho andado para conseguir compreender a causa do movimento e a lógica do gráfico. Desde que você consiga compreender esses canais, que nada mais são que suporte e resistência, vai te ajudar muito e muito e muito nas suas operações, tá bom? Então fica essa dica aí de suporte e resistência, fica essa dica de ouro aí, como marcar o seu suporte e resistência, como fazer a melhor marcação de suporte e resistência, como trabalhar suporte e resistência vendo esses canais. Isso vai te ajudar muito na hora de tomar uma decisão no gráfico. Isso vai ajudar muito para você, ajudar você a mapear o gráfico, porque isso aqui é como se fosse uma bússola. Você sabe o que é uma bússola, né? A bússola é o que deu ensejo ao GPS, por exemplo. Se eu tô aqui, ó, e o gráfico também está aqui, ele me mostrou aqui, ó, uma bússola que ele poderia vir aqui e fazer a correção naquele lugar. Por isso que eu fiz a minha entrada aqui. Eu não entrei por entrar, gente. Eu estou rastreando o movimento para procurar a melhor oportunidade para fazer uma entrada. A entrada não é simplesmente por entrar. Ah, eu acho que... Não, tem todo um rastreio, um mapeamento. A bússola vai me direcionando, né? Que eu falo bússola porque a bússola é o ensejo de tudo. Hoje todo mundo é GPS, mas é como se fosse um GPS. A bússola faz isso, né? Nos direciona, ao norte é por aqui, o sul é por ali. Então, como você começa, quando você faz esse rastreamento, você não precisa encher seu gráfico de linha. Não, isso aqui você faz no visual. Por isso eu falo para os alunos, ó, quem é do treinamento fechado, ó, acorda para a vida. Por isso que eu falo para vocês que todo módulo você tem que voltar, fazer observações, fazer marcações. Quanto mais você vai marcando, depois você não precisa nem marcar, porque os seus olhos vão sendo treinados a fazer o quê? A visualizar isso no gráfico, como eu faço hoje. No máximo eu marco a linha de 100%, 50% para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Mas eu não marco mais nada. Às vezes nem marco, né? Eu nem marco, como eu fiz aqui, eu fiz as entradas sem marcar. No caso aqui dessa, eu marquei para vocês entenderem o que eu estou vendo, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Você que é novo aqui no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sino de notificações. Ficarei muito grato com você aqui nos acompanhando, tirando suas dúvidas. Tem alguma dúvida? Só mandar lá pro @CaduRinaldi no meu Instagram. Lembrando que desde que você me siga, eu posso compartilhar algo com você. Se você também quiser um livro gratuito sobre os 16 padrões de correção de candle, é só entrar no meu canal do Telegram e fazer o download gratuitamente. O link está na descrição do vídeo aqui, como no banner do canal.
E se você quer fazer um treinamento, se você acha que você está preparado, está no momento certo, necessita fazer um treinamento para realmente aprender como é que funcionam os gráficos, tem o treinamento fechado, o link está na descrição, assim como no banner, caso você queira realmente aprender, você quer parar de perder dinheiro para esse mercado, você quer realmente entender qual é a dinâmica dos gráficos, como é a lógica, como é o movimento do gráfico, como eu tenho que me comportar, quais as melhores entradas, melhores oportunidades, onde você vai aplicar todas as técnicas, teorias possíveis para entender o gráfico, tá? Link está na descrição, assim como no banner, está com 60% de desconto ainda, preço promocional, logo logo isso vai mudar, e tá aí o convite, caso você assim queira, é o que eu posso oferecer a você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!